Olá! Quando Paulo fala sobre intercessão, a gente lê aqui em 1 Timóteo 2, o verso 5, o seguinte: pois existe um só Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, Cristo Jesus, como nosso intercessor. Só que depois, em Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 8, o verso 26 diz o seguinte: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podemos explicar ou não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Sabendo que na Trindade cada pessoa tem uma função, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem intercede por nós? Jesus ou o Espírito Santo? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. É um prazer ter a sua companhia. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas da internet e também da TV Novo Tempo espalhada aí por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. Você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos estão na mira da verdade e é ele que está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E quero aqui desejar um ótimo programa a todos os telespectadores que acompanham, aqueles que também acompanham pela primeira vez, se sintam bem-vindos. As perguntas de vocês são muito bem-vindas, porque como disse um filósofo, não lembro agora se é Heráclito ou Parmênides, a pergunta é o motor do saber. Então pergunte, porque a sua pergunta é a oportunidade que nós também temos de aprender. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigado pelo seu carinho. A gente sempre fala aqui, né, professor, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, não importa a denominação religiosa a qual você pertença. Esse programa é um programa onde juntos vamos tirar dúvidas da palavra de Deus. O que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia pode nos mostrar sobre os mais diversos assuntos, que eu costumo dizer que esse aqui é o nosso manual de sobrevivência, né? Então é importante a gente estudar, aprender e com certeza as dúvidas vão aparecer. E aqui nós queremos tentar ajudá-lo respondendo na palavra de Deus, tá bom? Então pergunte o que você quiser, a dúvida que você tenha e vamos colocar a sua pergunta na mira da verdade. Professor, nós abrimos o programa com uma questão que quem mandou pra gente, chegou aqui pelo nosso Facebook, foi o Ivan Passos. Ele é de Serquilho, São Paulo, obrigado pela sua participação. A pergunta dele é a seguinte: lá em 1 Timóteo, como eu li no início do programa, 2,5, Paulo fala que há somente o intercessor, a qual intercede por nós diante do Pai, a saber, Cristo. Só que em Romanos 8, 26 e 27, Paulo também ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a doutrina da Trindade ensina que há funções distintas entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem de fato intercede por nós? O Filho ou o Espírito Santo? O que Paulo falou nesses dois textos? Existe alguma contradição ou não? Não existe contradição nenhuma. O que acontece é que os textos mencionam tipos diferentes de intercessão. Aqui é que está o detalhe. Como é a intercessão de Cristo e como é a intercessão do Espírito? Vamos ver a intercessão de Cristo primeiro. E um texto que vai nos ajudar, além de 1 Timóteo 2,5, é 1 João 2,1, que diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém
pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a intercessão de Cristo está ligada a quê? A perdão dos nossos pecados. Porque fala, não é? Que se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então, a intercessão de Cristo se dá a nível de perdão. A presença de Cristo no santuário celestial é a certeza de que o crente tem o perdão através da fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Então, essa é uma intercessão para perdão de pecados. A intercessão do Espírito não é para perdão de pecados, é por um outro motivo. E o próprio texto diz, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Veja, não há menção aqui de pecado. Perdão de intercessão para pecado, mas oração, Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Por que ele intercede no contexto? Porque não sabemos orar como convém. Então, como muitas vezes nós não sabemos o que devemos pedir ao Pai, Ele nos ajuda a falarmos as palavras corretas, atuando no nosso próprio coração. Então diz assim, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, com certeza, as intercessões são diferentes. A intercessão do Espírito é ligada à oração. Ele trabalha em nosso interior para nós expressarmos realmente aquilo que queremos e precisamos quando temos dificuldades para isso. Já Jesus intercede para perdão de pecados. Então, as duas intercessões são bem diferentes, não há contradição alguma. As pessoas da divindade continuam tendo as suas funções distintas. Muito bem, professor. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. E também pelas nossas redes sociais. facebook.com/namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade. Mande lá suas questões e nós vamos colocar aqui na mira. E também nós temos ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, você tem diversas formas de mandar, mande as suas perguntas pra gente. Eu recebi aqui um SMS agora, a pergunta é deixa eu ver, do Luiz, ele é lá do Rio de Janeiro. Opa, eu acho que o Luiz e a Márcia já participaram aqui, hein? Obrigado mais uma vez pela sua participação, sua pergunta foi pescada de novo. Parabéns, que sorte! A pergunta deles é a seguinte, se o juízo investigativo ocorreu em 22 de outubro de 1844, como Enoque, Elias e Moisés já poderiam estar no céu antes daquela data? Então a gente precisa entender, contextualizar aí, professor, essa questão do juízo investigativo para o nosso telespectador. Talvez alguém que esteja nos assistindo hoje nunca tenha ouvido falar de juízo investigativo na Bíblia, né? E principalmente datas da nossa era aí, 22 de outubro de 1844. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho o juízo investigativo e como é que fica essa situação. Vou fazer isso brevemente, sim. Hã? Vou fazer isso brevemente, sim. E aí, explicar essa questão de Enoque, Elias e Moisés que foram para o céu, né? Como é que eles foram antes desse juízo pré-advento? Vamos começar pela segunda parte, que é a mais rápida. Gênesis 5:24 diz que Enoque foi para o céu, segundo Reis capítulo 2 diz que Elias foi para o céu, e Mateus 17 e Judas 1:9 nos mostram que Moisés foi ressuscitado para depois ir ao céu. E por que isso foi possível? Simplesmente porque Deus antecipou o juízo em relação a eles. Quer um outro exemplo? Você poderia fazer uma outra pergunta. Por que Deus julgou Sodoma e Gomorra, julgou os antediluvianos antes do juízo final? Ele decidiu antecipar, mesmo que ele vai executar um juízo final, ele antecipou parte desse juízo final para os antediluvianos e também para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, ele antecipou a recompensa para aqueles justos, porque por sua graça ele cobriu os pecados deles. E óbvio, isso foi efetivado na cruz quando Cristo morreu. Então,
o fato de o juízo pré-advento ocorrer depois não interfere, né, na decisão divina em antecipar a recompensa para quem ele quiser antecipar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, juízo investigativo, na verdade, é a mesma coisa que juízo pré-advento para o nosso telespectador e quem sabe esteja ouvindo pela primeira vez. Pré-advento, advento quer dizer volta ou vinda de Cristo, né? Então, um juízo pré-advento é um juízo que ocorre antes da volta de Cristo. Quando estudamos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, nós conseguimos montar um gráfico com os dados que são apresentados nesses capítulos e nós conseguimos entender que quando Daniel 8,14 fala da purificação do santuário, na verdade a purificação do santuário celestial é o mesmo evento chamado juízo, que é o juízo pré-advento, mencionado em Daniel 7, né? E é o mesmo dia da expiação em Levítico 16. Então é o mesmo assunto repetido com palavras diferentes. Dia da expiação, juízo pré-advento e purificação do santuário celestial. E quando monta-se este gráfico com os dados que a própria Bíblia fornece, em Daniel 9, também em Esdras, né, quando vemos o ponto de partida para a profecia, nós vemos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ela começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém à sua condição de cidade-estado, e o cálculo nos leva a 1843, 1844, mais especificamente 22 de outubro de 1844, de acordo com o calendário judeu caraíta. Então, por isso que nós chegamos facilmente à conclusão de que o juízo pré-advento começou neste período, pelo estudo que fazemos de Daniel 7, 8 e 9, com as informações, com os dados históricos ali presentes, né? Então, após esse período, Cristo começa uma outra fase do seu ministério. Antes, ele apenas intercedia pelos pecadores. Agora, além de interceder, ele é o juiz. E João 5,22 diz, não é? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, o juízo pré-advento é a primeira fase do juízo. Depois, a segunda fase, chamamos de juízo milenial, que ocorre durante o milênio no céu. Como diz Paulo em 1 Coríntios 6, 2 e 3, nessa fase nós julgaremos os ímpios, vamos entender o processo judicial de Deus e ver a justiça dele nisso. E após o milênio ocorre a terceira fase do juízo, que é a execução, que é o castigo no lago de fogo e total aniquilação dos ímpios. Então, resumidamente seria isso. Eu recomendo para você, se você quiser se aprofundar no assunto, tem um excelente livro na Casa Publicadora Brasileira, intitulado O Juízo Pré-Advento. Não, o Tribunal, a Corte Celestial, é que ele tem um nome diferente do livro que eu tinha em espanhol. Então você pode digitar Juízo Pré-Advento Investigativo ou Mervyn Moore, que é o nome do autor, e aí você vai perceber um livro que explica com muita base bíblica, histórica, essa doutrina que infelizmente poucos conhecem, mas que é muito importante para compreendermos melhor o plano da salvação e o grande conflito entre o bem e o mal. Muito bem, professor, muito bem. Aqui pelo nosso Instagram, muita gente participando, acompanhando a gente, mandando as suas perguntas. Muito obrigado pela sua participação. Facebook também, estamos ao vivo pelo Facebook também. Essa pergunta aqui, ó, é do Alisson Melo. Ele deixa eu ver se fala aqui de onde ele é. Ele fala o seguinte: boa noite. Não fala de onde é. Boa noite. Em Zacarias, capítulo 14, diz que na segunda vinda de Jesus, 14, verso 4, na segunda vinda de Jesus, ele colocará os pés no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. Se Jesus virá nas nuvens, como entender o fato dele pisar no Monte das Oliveiras? Ele virá uma terceira vez para levar consigo as pessoas que resistiram ao anticristo na grande tribulação? Sou da Quadrangular, mas gosto muito do programa Na Mira da Verdade. Parabéns. Então você viu aí, professor? Sim. Duas coisas. Primeiro, o que está escrito lá em Zacarias, que ele vai pisar aqui na terra. E depois essa questão de, será que Jesus vai vir pela uma terceira vez? Como é que é isso? Não, a resposta é tranquila.
Quando a Bíblia diz em Mateus 25, fala da volta de Cristo, na verdade, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Isso então, mesmo. o Senhor não vai descer na terra. Quando que o Senhor vai descer na terra? De acordo com Apocalipse 20 e 21, após o milênio. Então, esse texto pode ser aplicado após o milênio. Após o milênio, quando a cidade santa descer, ele desce sobre o Monte das Oliveiras, forma-se um grande vale e aí Deus vai restaurar o planeta Terra à sua condição original. Ok, muito bem. Manda aí a sua pergunta pra gente, tá bom? Eu queria aproveitar nesse momento aqui e dizer para você que você pode estudar a Bíblia com a gente gratuitamente. Sempre a gente apresenta isso aqui no programa Na Mira da Verdade. É esse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico, basta você entrar agora mesmo no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista logo mais abaixo ali. Clica ali, faça um cadastro e receba gratuitamente na sua casa. Você não vai pagar nada, é um curso bíblico. Se você quer aprender a palavra de Deus, inclusive no programa Escola Bíblica, aqui na Novo Tempo, estamos estudando justamente esse curso bíblico. Então você pode acompanhar e aprender tudo que vem falando aqui sobre os mais diversos temas relacionados com o tempo que nós vivemos, o tempo do fim. Então, se você quiser, agora mesmo, entre lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e solicite o seu, tá bom? Ou, se preferir, ligue pra gente no horário comercial 0 operadora 12 2127 3121 e faça o seu pedido. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos, professor. Tem mais uma perguntinha aqui para você. A pergunta é do André. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se o nosso Senhor Jesus, que recebeu o Espírito, ou melhor, gostaria de saber se é o nosso Senhor Jesus que recebeu o Espírito. Fôlego de vida de Estevão, em Atos 7,59, é o mesmo Jeová Jiré que recebe o Espírito, fôlego de vida, das pessoas que morrem, em Eclesiastes 12,7. Ou seja, o mesmo que recebeu o fôlego de vida de Estevão, lá no Novo Testamento, é o mesmo Jeová Jiré que recebe o fôlego de vida de todos aqueles que morrem, descrito lá em Eclesiastes 12,7. Professor, é o seguinte, temos 2 minutinhos, você consegue responder essa? Consigo sim. Então vamos lá. A Bíblia não deixa dúvidas de que realmente o fôlego de vida retorna para Deus. Só que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, as 3 pessoas da divindade, atuam na criação da vida. Mas de forma direta, curioso que em Atos 3,15, olha como Jesus é chamado. Vou ler aqui para você. Atos 3,15 diz assim: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, Cristo é o autor da vida. Agora, ele é também Jeová? É. Se você comparar, há vários textos, mas vou citar 2. Apocalipse 1,17 e Isaías 44,6. Em Isaías 44,6, Jeová disse assim: eu sou o primeiro e o último, porque ele é eterno, né? E Apocalipse 1,17, Cristo disse a mesma coisa: eu sou o primeiro e o último. Então, o nome Jeová se refere tanto a Deus Pai, quanto a Deus Filho e também ao Espírito Santo. Foram eles que receberam o fôlego de vida, tanto de Estevão como de todos os mortos, certo? Exatamente. Ok, muito bem. Vai mandando as suas perguntas pra gente aí. Mande pelo SMS, o número é 12 981510101. Recebo aqui na hora. Facebook, namiradaverdade.nt. Instagram, @namiradaverdade. E ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Eu tenho que ir para o intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui e as perguntas não param de chegar. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Djalma Camargo. A pergunta do Djalma é a seguinte, professor. Olha só o que ele diz. Boa noite, amigos adventistas. Aqui é Djalma Camargo, o ateu de Goiás. E ele diz o seguinte: se Deus criou o mal, de acordo com Isaías 45:7, logo
ele não é 100% bom. Então, com que direito e justiça ele vai poder julgar as pessoas por um mal que ele mesmo criou? Olha aí a pergunta, professor. Nosso amigo, obrigado, deixa eu agradecê-lo aqui, né? Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa, você que é ateu e é muito bem-vindo aqui no nosso programa. E obrigado pela sua pergunta, viu? E aí, professor? Se Deus realmente tivesse criado o mal moral, o questionamento do nosso amigo estaria perfeito, né? Se Deus tem algo de mal nele e ele é o criador do mal, ele não tem condições e diríamos não tem gabarito para julgar o mal, se ele é o criador do mal. O detalhe, querido, é que você não compreendeu Isaías 45:7 no seu contexto. Diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A palavra mal, no hebraico, ela se refere tanto ao mal moral, quanto ao mal como calamidades. O que devemos fazer para descobrir o significado desse termo? Avaliar aqui o contexto, quando a palavra é empregada novamente, tá? Então, por exemplo, no capítulo 47:11, que fala da queda de Babilônia, diz assim, ó, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas. Então a palavra mal em Isaías 45:7 é a palavra também aqui hebraica para desolação. Então o mal que Deus cria seria a desolação, o castigo, a invasão de Babilônia pelo Império Medo-Persa por causa da maldade de Babilônia. Então foi um juízo que Deus executou. Então não veja Isaías 45:7 como mal moral, é o mal como desolação, calamidade, juízo sobre a nação de Babilônia. E que Deus não tem mal algum nele. Entre outros textos que eu poderia ler para você, eu vou ler 1 João 1:5, né? Que é dito o seguinte, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, não havendo em Deus treva nenhuma, aí sim ele pode realmente ser juiz. Ele sendo amor, como diz 1 João 4:8-16, em sua essência, ele pode exercer um juízo tanto com amor quanto com justiça. Então Deus existe sim e é o ser mais apto do universo para julgar a cada um. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria dizer para você que nesse próximo sábado, dia 29, nós vamos ter uma grande celebração aqui na Novo Tempo. São os 15 anos do projeto Anjos da Esperança. Eu acho que você que acompanha a programação da Novo Tempo tem acompanhado aí o Anjo da Esperança, falando muito sobre essa festa que vai haver aqui no final de semana. Sábado, a partir das 20 horas, uma grande celebração com arautos do rei, testemunhos belíssimos. Olha, vai ser um lindo programa de muito louvor, adoração e testemunhos. Portanto, você é o nosso convidado. Dia 29 de maio, às 20 horas, o programa de celebração dos 15 anos do projeto Anjos da Esperança, tá bom? Quero encontrar você ligadinho aqui na Novo Tempo, hein? Muito bem. A próxima pergunta, professor, chegou aqui pelo nosso SMS, veio lá de Imperatriz, no Maranhão. Quem mandou foi o Zé Carlos. Obrigado, Zé Carlos, pela sua participação. E a pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber o que precisa acontecer para que o anticristo se revele. O anticristo vai se revelar de alguma forma, professor? Precisa alguma coisa acontecer para que isso apareça? Veja, primeiramente, Mateus 24:14 nos mostra o último sinal para a volta de Cristo. Então nós cremos que esse último sinal, quando se cumprir, vai possibilitar que o anticristo principal, né, surja, porque as pessoas todas terão sido avisadas a respeito do evangelho e de um conflito que existe entre o bem e o mal. Então Mateus 24:14 diz assim,
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado para testemunha a todas as nações, vai vir o fim. Então, num rápido período de tempo, antes de Cristo voltar, quando o evangelho é disseminado, quando todas as pessoas, não importa o grau de conhecimento que tenham tido, poderem saber algo a respeito do evangelho, o anticristo obviamente se manifestará. E nós sabemos, utilizando o método historicista de interpretação, o anticristo principal de todos é Satanás, obviamente, e ele usa agentes. Na Idade Média, né, de acordo com Martinho Lutero e muitos reformadores até o século, e muitos, na verdade, teólogos até o século XIX, o anticristo no período medieval foi o papado. E seguindo esta mesma linha, nós cremos que uma outra manifestação do papado acontecerá em Apocalipse 13, quando houver um boicote econômico por causa da observância de um dia, um falso dia de guarda. Então, em resumo, é isso. Eu não vou me aprofundar nessa questão, porque ela é muito ampla agora, né? Mas depende, sim, de o evangelho ser pregado em todo o mundo para que esse poder político, religioso, se manifeste e aí cada pessoa possa decidir de qual lado vai ficar. Muito bem, mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Quem mandou foi o Alexander Oliveira. A pergunta do Alexander, ele é do Ceará. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de saber como Deus permite que ideologias e filosofias diabólicas como o marxismo e comunismo dominem o mundo há tantas décadas. A gente sabe, professor, que Deus está no comando de todas as coisas, inclusive dos governos. E aí, assim como o Alexander, eu também gostaria de saber como é que Deus tem permitido isso há décadas. Poderes, ideologias, filosofias diabólicas sendo usadas aí nos governos. Realmente, em Romanos 13, 1 a 5, é dito que as autoridades são instituídas por Deus. Mas Deus não poderia instituir todos os governantes, porque, por exemplo, será que foi ele que deu o poder para Hitler matar 6 milhões de pessoas e de judeus? Obviamente que não. E encontramos uma prova para isso bíblica em Oséias 8,4, que diz assim, ó, falando do povo de Israel: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Então você percebe? Deus tem uma responsabilidade em permitir o governo de certas pessoas, mas muitos são colocados lá pelo próprio povo. Então, em resumo, por que filosofias malignas, né, diabólicas, como o marxismo, têm predominado no mundo? Porque, infelizmente, cada nação tem o governo que merece, né? As pessoas votam, não estudam as bases da filosofia, veem uma coisa bonitinha ali, acham que aquilo ali já é suficiente, não veem as bases que mostram os propósitos finais e acaba acontecendo isso. E óbvio, como o marxismo e outros ismos entraram nas universidades e tomaram conta, e não há debate, né? Dizem que há debate, mas não há debate, né? Quem não faz parte do círculo dele está fora, né? Então, o que acontece? Como tomaram conta das universidades, a influência é muito grande. Então, isso não é culpa de Deus, é culpa de quem não sabe votar e quem vota errado, obviamente. Muito bem, professor. Deixa eu ver aqui as perguntas que estão chegando no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Hoje, o professor está afiado aí, mandando ver aqui. Não deu nem tempo de eu separar uma outra pergunta, ele já terminou. Então, quer dizer que a gente tem que mandar uma pergunta mais difícil para ele. Vamos lá. A pergunta do Alberto, deixa eu ver se é Alberto mesmo, isso, o Alberto Ferreira, é a seguinte, professor. Ele diz: amo demais o programa e tenho aprendido muito com vocês. A pergunta é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz oração impondo as mãos nas pessoas, assim como Jesus orientou na Bíblia em Marcos 16, 18?
vocês não seguem esse ensinamento? Professor, a Igreja Adventista não faz oração de imposição de mãos assim? Veja, a Igreja Adventista, ela deixa isso a critério de cada membro. O que se percebe mais é que na ordenação, por exemplo, quando se ordena um ministério, né, um diácono, um ancião, que seria um presbítero em outras igrejas, ou um pastor, ali há imposição de mãos para a ordenação. Agora, em relação à oração, as coisas variam. Por exemplo, os hebreus oravam com as mãos levantadas para cima, né? Muitos cristãos fazem imposição de mãos, mas em contextos específicos, como, por exemplo, na questão da cura. Então, é algo que Deus deixa, diríamos assim, não é o princípio. Se você vai orar com as mãos levantadas, impondo as mãos, esse não é o princípio é a oração. Agora, a forma como você vai obedecer ao princípio, isso varia de igreja para igreja, de cultura para cultura. Por exemplo, nós oramos de joelhos, nossos irmãos muçulmanos oram de joelhos também, mas com a testa no chão. Até acho essa posição mais reverente, não é, para a oração do que a de joelhos. Então, é algo que Deus deixa a critério de cada um. O princípio é orar, como Deus manda. Agora, a forma de você executar o princípio pode variar de acordo com a cultura, desde que o princípio não seja alterado. Muito bem. A próxima pergunta aqui pelo nosso SMS, quem mandou foi a Sara. A Sara, ela é de Unai, Minas Gerais. Acho que é Unai, ou não, é Unai, né? Minas Gerais. E a pergunta dela é a seguinte, Efésios 4:5 fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ela gostaria de saber, professor, qual é esse batismo que Paulo se refere? Boa pergunta. Veja, quando Efésios 4:5 diz, não é? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, ele fala no sentido qualitativo, ou seja, há um Senhor verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, há uma fé verdadeira, que é a fé cristã, e há um batismo verdadeiro, que é o batismo cristão. E qual batismo é esse? É o batismo com o qual Jesus foi batizado, né? Então vamos ler aqui Mateus 3, 16 e 17, ó. Batizado Jesus, saiu logo da água. Veja, se ele saiu da água, é porque ele estava na água. Então, ele não foi batizado por aspersão, com um pouquinho de água na cabeça, nem por infusão, ou seja, metade do corpo na água e água derramada na cabeça. Não, ele foi batizado por imersão mesmo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, o batismo de Cristo é o por imersão. Então, a esse batismo que Paulo está se referindo. E em Romanos 6,4 também, ele diz que quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Um sepultamento normal, sepulta-se o corpo todo. Da mesma forma, o batismo é o corpo todo sepultado na água. Então, o batismo cristão é o batismo, sim, por imersão. Muito bem, falando em batismo aí, professor, o Marcos Brandão aqui de Maceió, Alagoas, obrigado pela sua participação, meu irmão. Ele pergunta, o batismo nas águas já garante a nossa salvação? Veja, a garantia de nossa salvação não é o batismo. A garantia da nossa salvação está aqui, ó, em Lucas 21, 19, que diz assim, ó, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, a vida eterna, né? Então, o que garante a nossa salvação é não desistirmos de Cristo, é perseverarmos em seguir a Cristo. Uma pessoa que se batiza, ela pode apostatar depois, e aí ela se perde, né? Porque diz Hebreus 10, 35 a 39, né? Deus não tem prazer naquele que desiste. Tá? Então, o batismo é um passo muito importante. Ele é uma evidência externa
de que você aceitou a Cristo internamente como seu Salvador, ele é importante. Ele marca a sua entrada na igreja, você faz parte do corpo espiritual de Cristo, como diz ali 1 Coríntios 12, 13, e você, pela fé, faz parte agora da família de Deus. Mas o que vai garantir realmente a sua salvação é a sua perseverança em seguir a Cristo e em permitir que o Espírito Santo continue trabalhando em você. Participe do programa mandando as suas perguntas pelo SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui, ou pelas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e @namiradaverdade no nosso Instagram. Mateus 19, de 16 a 19, quando perguntado sobre a salvação, Cristo não respondeu com todos os mandamentos, apenas com alguns. Por quê? Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta ao vivo aqui e a pergunta que ficou em aberto aí, quem mandou foi o Tiago, lá de Porto Alegre. Obrigado, Tiago, pela sua participação. A pergunta dele, professor, é ali quando Jesus, chega o jovem rico perto de Jesus, né? E Jesus fala alguns mandamentos. Aí o Tiago perguntando sobre a salvação, Cristo não respondeu com todos os mandamentos, apenas com alguns, por quê? E aí ele quer saber isso aí, professor. Alguns têm argumentado, Tito, que já que Jesus citou apenas esses mandamentos, o mandamento do sábado foi abolido. Aí está o ponto da questão, Aí é que está o ponto da questão. Só que essas pessoas que argumentam dessa forma, elas estão dando um tiro no próprio pé, não é nem no pé, são nos dois pés. Porque ele não menciona o sábado, mas também não menciona não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te o dia de sábado. Então, se o sábado é anulado porque não é mencionado aqui, os outros 3 primeiros também são anulados. Então, é um argumento tosco que usam contra o sábado aqui. Então, por que ele não usou, diríamos assim, os 4 primeiros mandamentos que ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas? Não era a real necessidade dele. Ele precisava de 2 coisas. Ele precisava deixar de amar mais o dinheiro, porque ele se apegou muito ao dinheiro e precisava amar mais ao próximo. Então, Cristo cita aquilo que ele precisa. Daí está a sabedoria do nosso Salvador. Muito bem, professor, a gente tem incentivado as pessoas a mandarem perguntas por vídeo e a gente tem usado um WhatsApp para isso. Se você quer mandar a sua pergunta por vídeo, anota aí o nosso WhatsApp, somente para perguntas em vídeo. Você pega o seu celular na horizontal e faz o seu vídeo assim, tá bom? Você pode mandar para o WhatsApp 12 98283 0099. Anota aí, 12 98283 0099. Faça sua pergunta em vídeo e ela poderá aparecer aqui no programa Na Mira da Verdade. Como nós temos uma que veio lá, se eu não me engano, do Mato Grosso. Vamos ver se é isso mesmo. Mato Grosso do Sul. Vamos ver. Olá, boa noite, Tito e professor Leandro Quadros. Sou Leonardo, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber o que falta para acontecer para que ocorra a volta de Jesus Cristo à Terra. Forte abraço e Deus abençoe. Leonardo, Deus abençoe também a você. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Eu vou começar lendo um texto para responder a sua pergunta, que é 2 Pedro 3:9. Ele vai dar a razão para a aparente demora da volta de Cristo, tá? E esse texto vai ser bom você tê-lo sublinhado porque vai lhe ajudar a refletir mais vezes, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Cristo ainda não voltou? Porque tem muita gente que não o conhece e se ele voltar agora, ele pega essas pessoas despreparadas, ele não quer isso, porque ele quer que as pessoas pelo menos tenham a oportunidade do arrependimento
e da aceitação da salvação. É por isso que para Jesus voltar, vou ler esse texto que eu li antes num outro contexto, né? Mateus 24:14 mostra o que falta para ele voltar, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Isso significa, Leonardo, que para Jesus voltar, falta ainda com que muitas pessoas ouçam algo acerca dele, acerca do plano de salvação. Então ele não está retardando ele não está demorando, diríamos assim. Ele está sendo paciente. Até mesmo com muitos de nós que precisamos ainda estarmos mais bem preparados para a volta dele. Então, quando o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria mandar um abraço aqui para a Cidinha e a Bruna, de Tupã, que estão mandando um abraço aqui. Opa, Tupã é minha cidade natal. Eu queria aproveitar e mandar um abraço também para a Wanda Guedes, que acompanha sempre o programa Na Mira da Verdade. A gente sabe que ela tem acompanhado aí. Um abraço carinhoso a todos vocês aí, tupanenses, que têm acompanhado o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Muito bem. Professor, a próxima pergunta é pelo nosso Instagram, hein? Quem mandou foi a Márcia de Oliveira. A pergunta ela é lá de Chorozinho, Ceará. Chorozinho, Ceará. Um abraço aí aos nossos irmãos cearenses que têm acompanhado o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A pergunta dela é sobre a morte e ressurreição de Jesus, pois ele foi morto na sexta-feira, permaneceu morto no sábado e ressuscitou no domingo. O fato dele ter descansado no sábado tem algum significado ou cumprimento no mandamento da guarda do sábado? Veja, é possível que sim. Eu não tenho diríamos assim, uma opinião formada sobre esse assunto, porque eu gosto de ter muita certeza do que o texto realmente está dizendo. Mas existe essa possibilidade, por quê? Quando você lê Lucas 23, né, você percebe ali nos versos 54 a 56 que as mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus não o embalsamaram no sábado. Então Jesus morre na sexta, passa o sábado na sepultura, descansando, diríamos assim, não é? De todo aquele sofrimento, e ressuscita domingo de manhã. Aí domingo de manhã elas vão até o sepulcro para embalsamá-lo, mas ele já havia ressuscitado. Então eu vejo sim esta possibilidade, né, de ele passar o sábado na sepultura para fazer uma espécie de um paralelo, né? Assim como ele descansou no princípio da criação, ou seja, cessou as suas atividades criativas no sábado, ele cessa aquela parte da atividade salvífica no sábado. Então é possível fazer essa aplicação, mas eu ainda não bato o martelo porque eu não fiz um estudo mais aprofundado desse texto. Muito bem, professor. Estou lendo aqui um texto bíblico para poder fazer a pergunta para você. Quem mandou essa pergunta foi o Norival Correia. Obrigado pela sua participação, meu irmão. A pergunta do Norival é o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. As nações e reis trarão glória e honra para Jerusalém celestial, conforme Apocalipse 21, versos 24 e 26. Eles sobreviverão a todas as intempéries do Apocalipse? Sobreviverão por causa da promessa de Deus em Gênesis 8, 21 e Jeremias 4, 27? Que Deus não ia mais destruir totalmente todos os homens? É isso? Olha a pergunta do Norival. Se a gente lê ali Apocalipse, posso ler aqui, professor? Pode ler. Capítulo 21, o verso 24 e o verso 26, diz o seguinte: os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Verso 26, as nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Isso aqui está querendo dizer que é a cidade santa, professor. Como entender esse texto aqui? Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhes trazer suas riquezas. É isso que ele quis perguntar aqui. Olha, lembra, amigo telespectador, de Mateus 24:14, né? Que o fim virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então isso quer dizer o quê? Que
haverão pessoas de todas as nações, inclusive governantes, que serão salvos, que aceitarão o Evangelho. Então, não que todas as pessoas sobreviverão, por exemplo, às intempéries do Apocalipse, né? Agora, os salvos, sim. Então, esses que vão até Deus, adorá-lo e que foram reis aqui na terra, na verdade, governantes, é porque eles foram salvos. Então, de João 3,36 diz assim, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esses que estarão lá, todos aceitaram a Cristo como Salvador pessoal ou receberam a salvação através de Cristo por meio de através de um outro meio de revelação, mas não serão pessoas ímpias ou pessoas perdidas, né? Agora, outra coisa, professor, também não tem nada a ver com o que ele perguntou ou afirmou aqui em Gênesis 8:21, né? Logo após ali o dilúvio, onde no verso 22, também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Isso Ali não no se aplica contexto, aqui, né? Não, porque é o dilúvio. Exatamente. Né? Ele não destruiria mais a terra com o dilúvio. Agora, segundo Pedro 3:10, diz que o planeta será destruído com fogo para ser refeito novamente. E deixa eu ler outro texto que ele mandou aqui, que é Jeremias 4:27, que diz o seguinte, vamos ver só para a gente elucidar as dúvidas. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. O que quer dizer esse texto? A terra não vai ser destruída completamente. Ali é o contexto, está falando da terra de Israel quando eles foram invadidos, né? Então Deus destruiria a terra deles por causa dos muitos pecados deles, mas não consumiria de todo, tanto que um remanescente de Israel pôde permanecer ali após a invasão babilônica. Muito bem, portanto aí, Norival, sua pergunta está respondida. E já que falamos de dilúvio, já tem outra pergunta que emendou aqui do dilúvio. Quem mandou foi o José Normesito. A pergunta dele é a seguinte: a arca de Noé coube todos os animais terrestres ou foi somente animais essenciais à existência humana? E quanto aos seres microscópios e os animais ferozes ao homem e aos outros animais, como conviveram e como se alimentaram durante todo o período do dilúvio? Essas aí são dúvidas quando a gente começa a ler a palavra de Deus e ver as coisas ali. E nos nossos dias, como é que a gente compreenderia isso? Primeiramente, a Bíblia não diz que Deus levou seres microscópicos para a arca, né? Então todos foram destruídos e depois renasceram, se desenvolveram novamente pós o dilúvio, porque a terra se tornou um ambiente favorável para o surgimento deles. O que entrou na arca são os animais mesmo. E quais foram? Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, que não iam servir para sacrifício e nem para alimentação, não é? 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então Deus levou os ancestrais comuns dos animais. Alguns perguntam como poderiam todos os animais de hoje servirem dentro da arca, mas não existiam na época todos os animais de hoje. Existiam os ancestrais comuns de todos os felinos, de todos os caninos, de todos os equinos. Então, o ancestral comum de cada um deles, 7 pares de animais puros, digamos assim, foram levados para a arca. E 1 par de animal imundo, ou seja, impróprio à alimentação, foi levado também. E de acordo com... tem um museu nos Estados Unidos que fez uma réplica da arca, né? Ela tinha ali as suas divisórias, tanto para estocar o alimento, quanto para colocar certos animais próximos a outros e outros não. Então, os carnívoros, obviamente, foram separados daqueles que poderiam ser comidos por eles, né? Então, eles foram alimentados com aquilo que Deus orientou Noé, obviamente, a recolher de alimento para eles passarem aquele período dentro da arca. Muito bem, eu tenho 2 minutos, vamos ver se você consegue responder essa em 2 minutos, professor. Vamos ver. Quem mandou foi o Felipe de Timbaúba, ele sempre tem acompanhado o programa e a pergunta dele é a seguinte: Sola Escritura e Ellen White
Se a Bíblia deve ser a única regra de fé e prática, para que servem os escritos de Ellen White? Primeiro lugar, meu irmão, nunca fizemos dos escritos de Ellen White, nunca colocamos os escritos de Ellen White no mesmo patamar que a Bíblia como regra de fé e prática. Cremos que eles têm a mesma autoridade profética. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não pode inspirar mais uns e menos outros. Ou ele inspira ou é o diabo que inspira. Agora, o princípio sola escritura, você percebe até mesmo nos livros de Ellen White, né? Se você ler, por exemplo, o capítulo 10 do livro Caminho a Cristo, você vê Ellen White exaltando só a Bíblia. Ela não exalta nenhuma vez os escritos dela. E no Primeiros Escritos, página 78, essa citação é muito clara, né? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Então ela não coloca os escritos dela como regra de fé e prática. Então o que nós cremos? Que Ellen White é uma profetisa não canônica, ou seja, que não tem livros na Bíblia, da mesma classe de Natã, Gade, Ido, que foram profetas, mas não tinham livros na Bíblia. Então nós cremos na autoridade profética, mas não colocamos ela no mesmo nível da Bíblia, porque ela mesma não recomenda que se coloque os escritos dela no mesmo patamar que a Bíblia. Então, tem muita desinformação por aí, tem muita gente falando na internet sobre aquilo que não sabe. Muito bem, professor. Com essa, nós vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo a você que mandou as perguntas para que o programa pudesse acontecer. E a você, Leandro, a gente se encontra a semana que vem para mais bombardeio aí, tá bom? Vai ser um prazer. Deus te abençoe, Tito, Deus te abençoe, amigo telespectador, e nunca esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Lembrando a você que neste sábado nós temos a celebração dos 15 anos do Anjos da Esperança. Não percam, a partir das 20 horas. E lembre-se, aqui todos os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.